Janeiro chegou e o calendário das campanhas de prevenção começa agora, com o Janeiro Branco, um mês para chamar a atenção para o tema da saúde mental na vida das pessoas. E nesse contexto pandêmico, esse é um tema que tem uma importância ainda maior. Afinal, estamos vivendo há mais de 2 anos com o medo, a incerteza, as perdas. Um dado da OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, estima que cerca de 6% da população brasileira sofrem com depressão, um total de 11 milhões e meio de casos. Esse índice ele é o maior da América Latina e o segundo maior das Américas, atrás apenas dos Estados Unidos. Então, essa campanha ela vem para alertar sobre o problema e principalmente para a gente falar sobre a importância da prevenção. E para falar mais sobre esse assunto, nós convidamos aqui a psicóloga Laíse Policarpo, que já está aqui na nossa salinha. Seja bem-vinda, Laíse. Tudo Obrigada, bem? tudo bom. Feliz 2022. Esse é o primeiro programa nosso de 2022 que a gente produziu, né? Porque o outro foi a retrospectiva. Sim. Então, a gente já traz esse tema, que é a questão da nossa saúde mental. Excelente. A gente sempre traz aqui no Vida Leve, é sempre algo que a gente retrata sobre a questão do bem-estar, né? Da nossa mente. E eu queria que você falasse um pouco dessa campanha, qual a importância dela. Pronto. Bom, feliz ano novo para todo mundo. E realmente, o Janeiro Branco, ele é uma campanha como o Outubro Rosa, o Novembro Azul, né? E ele começa justamente para trazer essas boas-vindas ao ano. Janeiro é um mês muito simbólico em que a gente está mudando de ciclo. Então, a gente está repensando sobre a vida, mudando algumas práticas, começando novas metas. E aí é exatamente nesse tempo de reflexão que a gente pensa também no nosso bem-estar de uma maneira geral, na nossa vida saudável. Não só no cuidado com o corpo, mas também com o cuidado da mente, que muitas vezes a gente acaba esquecendo. Bom, esse período que a gente está vivendo e que a gente viveu, quer dizer, um período bem pior, né? Sim. Muita gente acabou com crises de ansiedade, sim, com depressão. Tanto que os psicólogos, os consultórios, né, estão cheios. Quando você vai tentar uma consulta com um psicólogo, você tem que esperar quase 2 meses, porque estão numa demanda muito grande em relação a isso. Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessa questão da ansiedade, da depressão. Como que a gente pode evitar isso? Como que a gente pode tratar também? Tá. Quando a gente fala de cuidados com a emoção, com a saúde mental, realmente é mais interessante que a gente busque sempre a prevenção. Mas a gente ainda tem uma construção muito longa pela frente em quebra de tabus, né? Então, as pessoas já buscam realmente a psicoterapia, a ajuda médica, quando elas já estão dentro do quadro, né? Então, quando a gente pensa na ansiedade, é justamente aquela ânsia, aquele esperar, né, por aquilo que não se viveu ainda. É realmente uma antecipação e muitas vezes uma antecipação catastrófica. A pessoa já começa a visualizar as situações de uma maneira muito ruim. Algumas vezes associada ou em quadros separados também com humor depressivo, né? Então ela deixa de ter interesse por coisas que antes eram habituais, ela gostava de algumas coisas e acaba não praticando mais. Então, quando a gente pensa nesse cuidado, a gente pensa justamente em perceber, né, as nossas emoções e as nossas práticas de bem-estar. Então, o Janeiro Branco, ele vem exatamente para reforçar tudo isso, né? Tanto que a campanha, esse ano, por exemplo, traz muito isso. O mundo precisa de saúde mental. A gente já tem o hábito de fazer ali um check-up, isso tem crescido mais. Só que a gente acaba esquecendo de cuidar das nossas emoções. E aí é exatamente quando a gente começa a perceber as situações de uma maneira difícil, né? E quando a gente não procura ajuda, isso se torna mais difícil ainda. Eu acho que as pessoas acabam vivendo um pouco no automático. Vou fazer, vou realizar, vou resolver isso, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E não para realmente... Para se perceber. Para se perceber. O que eu estou sentindo de fato? Sim. Eu estou triste ou estou alegre? Sim. Eu estou ansiosa? Por que eu estou ansiosa? E Por até que eu mesmo tenho esse medo? De confundir sintomas fisiológicos com emoções. Então, por exemplo, às vezes você está cansado, foi um dia puxado e você está cansado, mas você confunde com a tristeza e aí você começa a entrar ali naquela onda de que, nossa, eu estou tão triste, será que o dia hoje foi bom? Será que tudo isso vale a pena? E eu começo a refletir por um lado negativo. Quando a gente começa, hoje, por exemplo, agora no início de janeiro, dia 6 de janeiro, é dia da gratidão. Então, a gente trabalha muito isso, um cérebro grato, de perceber que mesmo diante de tantas dificuldades, existem coisas boas para se perceber, existe algo para agradecer. Então, quando a gente começa a entender esse movimento de que na vida toda a gente vai ter pontos positivos e pontos a melhorar, momentos bons e momentos difíceis, a gente começa a dosar mais a balança. Ou seja, mesmo em momentos difíceis, você tem algo que você
pode agradecer e que você tem algum motivo para agradecer. Isso, quando a gente pensa na gratidão, é a gente reconhecer, né, tudo e todos que fazem parte da nossa jornada. Inclusive aquelas pessoas chatas, às vezes, aqueles momentos difíceis, porque se você não tivesse passado por toda essa situação, você não seria quem você é, com os aprendizados que você tem, com as vivências que você tem, né? Então, quando a gente olha para essa trajetória, a gente agradece por isso. Eu acho que esse exercício da gratidão ele tem que ser diário, né? E é um exercício intencional. O que eu tenho para agradecer hoje? Vamos falar agora um pouco da depressão, porque Sim. às vezes a pessoa pode se confundir, né? Mistura tudo, tô ansiosa, tô depressiva, então assim, tô com síndrome de pânico. Então, cada caso é um caso, né? Isso, algumas vezes realmente esses sintomas vêm muito interligados. Eles né? podem vir juntos? Podem sim, que é o que a gente chama de comorbidades, né? Então tem ali o transtorno principal, mas a gente vai ter ali algumas comorbidades, são nuances, né, dos outros transtornos. Quando a gente fala da depressão, muitas vezes ela começa de uma maneira muito sutil, né? É aquela tristeza que não passa, é aquele vazio existencial, nada te traz mais alegria, coisas que antes você gostava muito, costumava fazer, perderam a graça, né? E isso vai persistindo. Então, uma coisa importante para a gente perceber é o tempo e a intensidade desses sintomas, porque é uma das características que a gente vai avaliar para poder fechar, inclusive, o quadro. E já a síndrome do pânico? A síndrome do pânico é aquele medo constante, né? Então, o pânico é justamente essa ansiedade exacerbada. E aí é aquela sensação de que algo ruim vai acontecer o tempo todo, você tem dificuldades para sair de casa, para fazer as suas coisas. Um aperto no coração. O aperto no coração, aquela respiração ofegante, pensamentos catastróficos o tempo inteiro. Laís, então quais seriam as dicas para que a pessoa possa fazer no seu dia a dia, que elas possam te ajudar a diminuir a ansiedade, a melhorar a questão da saúde mental? Pronto. Quando a gente pensa no ser humano, a gente pensa num sistema funcionando, né? Então, é o biopsicossocioespiritual. Como? E aí, biopsicossocioespiritual. Vamos por parte. A biológico, de cuidar do corpo. O psicológico, né, de cuidar da mente e das emoções. A parte social, que são as nossas relações interpessoais. A parte espiritual, né, que é cuidar da nossa fé, alimentar a nossa fé de alguma maneira. Então, quando a gente vai percebendo todos esses traços, a gente vai trazendo ali ações e pensamentos que vão nos ajudando no nosso dia a dia, né? Quando a gente pensa em vida saudável, é exatamente tentar manter esse equilíbrio. É igual aquele meme que diz, eu não consigo fazer tudo isso e ainda dormir 8 horas. Mas são pequenas práticas, né? Então, a sua rotina, por exemplo, ela ajuda muito. Se você consegue seguir uma rotina, ela te traz um pouquinho de previsibilidade, ela vai te dar ali uma noção de alimentação, de sono, do que você precisa fazer. As metas também, que são muito feitas nesse início de ano, também precisam ser feitas de uma maneira muito consciente, porque elas trazem algumas vezes frustrações, né? Então, nas metas que a gente fez esses 2 últimos anos, certamente tiveram que ser refeitas. E aí a gente pensar, o que faz sentido para mim? Porque às vezes eu acordo 5 horas da manhã, porque eu li em algum lugar que acordar às 5 faz o meu dia mais produtivo. Mas eu durmo meia-noite, né? Então eu tenho um tempo de sono muito pequeno, 5 horas da manhã é péssimo para mim. Por que eu não posso treinar na hora do almoço? Né? Então não tem problema, então, pode tem uma fazer sentido fórmula. Para uma pessoa 5 horas da manhã treinar, mas Sim, para outra não. Exato, eu sou do time das 5, mas faz super bem para mim, né? Muitas pessoas que convivem comigo não são. E elas treinam no horário delas e cada um segue o seu ritmo. Eu acredito que esse é, inclusive, uma palavra muito importante, né? Essa questão do ritmar. Como é que funciona para mim? A que velocidade eu preciso ir? A que velocidade eu posso ir? Né? Porque a gente também tem muito essa questão das redes sociais. É um outro fator que tem interferido bastante. Trazendo muita ansiedade, né? Isso. Então, quando eu olho, todo mundo viajou, todo mundo se divertiu, tá todo mundo magro, né? E parece que só eu não. Só eu fiquei aqui, só eu estou trabalhando, só eu estou gripado. Eu senti isso agora, nesse último final de semana. Eu olhava muita gente viajando, eu digo, gente, eu não viajei. Aí você fica quase, aí eu paro e disse, calma, eu vou ter o meu momento de viajar. Sim. E aí talvez você viaje no meio do mês e está todo mundo trabalhando e você está viajando. Então é importante a gente olhar para a nossa jornada, para a nossa trajetória. E na psicoterapia, por exemplo, é o espaço que você tem para isso. As pessoas ainda têm muito tabu sobre isso. É comum elas chegarem no consultório e olharem assim, é assim, né? E fazer psicoterapia, por exemplo, é algo que você precisa fazer só quando você está já com uma crise de ansiedade, ou você pode decidir na sua vida que eu vou fazer uma terapia e pode isso fazer parte da sua rotina? Pode e precisa fazer parte. Se a gente for para a terapia em qualquer momento da vida, a gente estando já com um problema ou não,
vai ter conteúdos a serem trabalhados, né? Principalmente conteúdos de autoconhecimento. Então, muitas vezes, quando você pergunta, e aí, quem é você? Aí você para e diz, quem sou eu? Né? Quais são os meus pontos fortes, quais são as minhas dificuldades, o que realmente eu gosto, o que faz sentido para mim. É porque muitas vezes, às vezes você gosta o que o outro gosta, às vezes você acha que gosta porque as outras pessoas gostam. Todo mundo gosta, né? E aí eu tô ali naquele movimento e vou acompanhando. É verdade. Então, essa questão do autoconhecimento que é importante, né? Isso. Agora, realmente, se você já começa a perceber que existem sintomas, tanto psicológicos quanto fisiológicos persistentes, até porque muitas vezes pessoas com crises de ansiedade vão para o hospital, porque elas estão ali hiperventilando, com o coração acelerado, elas estão tendo vertigem, e quando chega lá, elas percebem que aqueles sintomas têm um fundo emocional. E aí, realmente, é onde a gente precisa entrar com a psicoterapia. Ok, então, muito obrigada pela sua participação. Por nada. Conversei aqui com a Laíse Policarpo, ela é psicóloga, a gente falou também sobre gratidão, saúde mental, porque a gente está no Janeiro Branco, né? É isso, muito obrigada. Por nada. Um bom ano para todo mundo. Obrigada, viu? Prazer tê-la aqui. Igualmente.